Seja bem-vindo, bem-vinda! Meu nome é Denise Oliveira, sou professora de língua portuguesa e hoje eu estou aqui para ajudar você a entender como que as palavras elas constroem sentido na mensagem. Hoje nós vamos estudar 3 recursos bem importantes que nos auxiliam nessa construção de sentidos. Vamos estudar juntos? Hoje nós vamos estudar 3 recursos muito importantes para construir, então, a nossa mensagem. São eles: polissemia, duplo sentido e ambiguidade. Você já ouviu falar em algum deles? Com certeza já, né? Mas vamos entender o que eles significam e como que eles ajudam a construir sentido dentro dos nossos textos, sejam eles apenas verbais ou sejam eles mistos, né? Então, vamos lá. Significa que aquela palavra tem muitos sentidos, Polissemia significa que a palavra tem muitos sentidos. Se eu digo para você, por exemplo, vela, qual é a imagem que vem à sua cabeça? É aquela vela que nós acendemos quando acaba a luz? Ou quando tem algum lugar escuro? Ou quando quer fazer um jantar à luz de velas? Ou será que é aquela vela que dá a direção ao barco? Qual delas que veio à sua cabeça? Olha só, viu? Uma única palavra possui mais de um significado. E nós podemos encaixá-la dentro de um contexto. Se eu digo para vocês, por exemplo, a vela deu a direção do caminho, da rota, né? Tem como ser aquela vela de cera que acende uma chama? Não tem, né? Por quê? O contexto nos ajuda a entender que eu utilizei a palavra vela com o significado daquela vela que tem no barco, aquela vela de tecido, né? E não a vela de cera. Agora, se eu digo para vocês, ele preparou um jantar romântico à luz de velas. Tem como ser aquela vela do barco de tecido? Não, né, gente? Porque não é algo que está dando direção, mas sim trazendo a luz. Então, por isso, o contexto sempre vai nos ajudar a compreender o significado correspondente ao uso daquela palavra, né? O significado que o emissor, que é quem está produzindo a mensagem, ele quis emitir para você. Esse recurso nós chamamos de polissemia, né? Então, só para recapitular aí, ninguém esquecer, é quando você usa uma palavra que tem mais de um significado, mas o contexto te ajuda a entender qual é o significado correspondente para ser utilizado, certo? Lembrando, esse contexto, ele pode ser tanto as outras próprias palavras, né, que constroem a frase, como também podem ser imagens, cores, tá? Então, tudo isso pode construir o cenário desse seu contexto. Pensa que quando você vai falar alguma coisa, você está construindo um cenário. Vejam agora, eu construí 2 cenários diferentes para vocês. Então, vocês estão colocando dentro de um contexto. E a mesma coisa quando nós fazemos a leitura de um texto ou produzimos uma mensagem, né? Nós também nos damos conta de qual o contexto ideal para empregar aquela palavra. O segundo recurso é o duplo sentido. O duplo sentido, ele é um pouquinho diferente. Por quê? Na polissemia, nós sabemos, né, que o contexto vai nos sustentar para justificar aquele significado para a palavra. Então, quando eu falei a vela deu a direção da rota, né? Então, eu sei que foi aquela vela do barco, e não a vela que iluminou. Então, o contexto me ajudou. Já o duplo sentido, ele ocorre quando o emissor, ele utiliza uma palavra com mais de uma interpretação intencionalmente e deixa no ar para o receptor entender, tá? Então, por exemplo, quando você fala para um amigo seu que acabou de chegar do dentista, você vai dar um retorno para ele e fala: poxa, finalmente, até que enfim você fez uma escolha prudente. Olha o trocadilho com a palavra prudente, né? Prudente de prudência, mas também prudente de ser algo para o dente. Então vejam que o trocadilho, ele ficou no ar, né? Ele quis fazer ali uma piadinha com o amigo.
Então, nesse caso, é um duplo sentido, porque é intencional, tá? Quanto à ambiguidade, ela também traz o duplo sentido, só que diferente do anterior, não é intencional. Ela é ocasional, acidental, né? E muitas vezes ela ocorre não só com palavras, mas justamente porque a frase ficou mal colocada. Vou dar um exemplo. Eu falo para você assim: vi uma árvore andando pela cidade. Você vai me perguntar, andando, professora? Como? Não tem como a árvore andar. A árvore não anda, né? Justamente. Mas a forma como a frase foi disposta provocou essa confusão de sentidos, né? Então, por isso que nós precisamos sempre observar como nós estamos escrevendo e reajustar, né? Não só escrevendo, mas também falando. Essa frase mencionada, por exemplo, pode ficar assim: enquanto andava pela cidade, vi uma árvore. Espero ter ajudado você a entender esses 3 recursos expressivos: polissemia, né? Trabalha a dupla interpretação, mas ela tem um contexto que sustenta para que você consiga entender qual é o significado mais correspondente. O duplo sentido, que trabalha a dupla interpretação intencionalmente e deixa no ar. E a ambiguidade, que trabalha também uma dupla interpretação, mas ela não é intencional. E, além disso, né, tem-se também a questão de ter algo possível e algo impossível. Então, a árvore, por exemplo, não tem como andar pela cidade, né? Essa é uma proposta impossível. Mas, quando eu digo que eu andava pela cidade e vi uma árvore, então a minha interpretação ela se torna mais clara. Espero tê-lo ajudado. Até a próxima!